E gente, tudo bem? Voltando aqui à nossa série sobre o mix de marketing dos 4Ps, nós tínhamos um vídeo abrangente que eu falei um pouco sobre os 4Ps e agora eu vou falar especificamente sobre o P de produto. O que é um produto? Vamos aqui. Vou para uma definição básica sobre o que é produto. Um produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo. E aqui eu quero parar porque é imprescindível que você saiba de uma coisa. Necessidade e desejo são duas coisas que vão andar sempre juntas. E como você está fazendo marketing para vender, porque para você vender você precisa fazer um bom marketing. Você precisa entender que a necessidade e o desejo. Como que eu vou fazer um cliente se fidelizar ou provar do meu produto? É quando essas duas coisas se entrelaçam e o cliente não consegue diferenciar o que é necessidade e o que é desejo. Então a psicologia lá vai chamar de necejo, né? Essa junção, alguns autores trazem isso, a gente vê bastante coisa disso em psicologia do consumidor. Então, a partir do momento que esse consumidor ele enxerga um produto como um desejo e uma necessidade, e essas duas coisas estão integradas, significa que aquela pessoa, ela não precisa, um exemplo básico, não, você precisa comer, é uma necessidade. Um desejo, comer um McDonald's. Então, a partir do momento que a pessoa não consegue dissociar o que ela precisa como necessidade e como desejo, o marketing está sendo bem aplicado. Então, isso está diretamente ligado ao produto. Então, nós vemos diversos exemplos de produtos que foram, de marcas que foram incorporadas em produtos que foram incorporadas, por sua vez, na cabeça do cliente, a ponto de se tornarem uma referência. Então, básico, clássico isso. Bombril é palha de aço. Então, existe uma necessidade que você tenha uma palha de aço. Existe um desejo que você compre o Bombril. Quando essas duas coisas se juntam, eu não vivo sem o Bombril. Eu não uso outro sem ser o Bombril. Uma necessidade unida a um desejo. E isso está diretamente ligado ao produto. Quem faz isso, essa transformação, é o produto. Então, por isso, é importante que tenha um produto que seja bem elaborado. E quando eu digo bem elaborado, em todos os sentidos. Porque, mais uma vez, não adianta o seu produto ser bem apresentável e ser um produto de má qualidade. Então, em todos esses conceitos é necessário que haja um equilíbrio. Então, a classificação básica dos produtos: bens não duráveis, bens duráveis e serviços. Bens não duráveis são aqueles bens, como o próprio nome diz, que são sazonais e que nós não nos apegamos e não tem uso contínuo na nossa vida. Bens duráveis são aqueles bens que você adquire e que passam um bom tempo com você. E serviço é aquilo que não é tangível, aquilo que não é palpável, mas que tem um resultado efetivo nas nossas vidas no cotidiano. Então, vou passar essa parte aqui e falar um pouco sobre os bens de convivência. Então, eu vou ler para você. O consumidor compra com frequência, imediatamente e com o mínimo de esforço. Por exemplo, sabonete, papel higiênico. Então, são coisas que são bens de conveniência. Eles são subdivididos em básicos, de impulso e de emergência. Então, básicos são itens comprados habitualmente. Então, habitualmente. Então, veja só, são básicos, mas que são de uso habitual e não de uso necessário. Ketchup, Hellmann's, creme dental, Colgate, cotonetes. Então, ele compra a marca e não o produto. Por quê? Porque aquilo passou a ser um desejo com ímpeto de necessidade. Então as duas coisas estão entrelaçadas. Eu preciso comprar um creme dental, mas eu só compro o Colgate. Então é um desejo e uma necessidade. E essas coisas se misturam e você não consegue tirar. Bens de impulso, comprados sem qualquer planejamento ou esforço. Revistas, chocolates, geralmente você pode enxergar esses bens todos ali, ainda mais quem vai em lojas
departamento assim, oh meu Deus, Americanas, alguns supermercados. Reparem o que tem próximo aos caixas de supermercado. São bens que são vendidos e, na verdade, quem compra os compra por impulso. Então, e bens de emergência que são comprados quando há uma necessidade urgente. Guarda-chuvas, lanternas, hoje, em época de pandemia, as máscaras. Então, são todos produtos que se você parar para avaliar, são produtos que são pensados, tem uma comunicação pensada para aquilo. Então, não é aleatório. Então, pare para analisar ao seu redor como as pessoas têm feito marketing estritamente focada em resultado, ok? Então, vamos aqui, bens de compra comparada. Durante o processo de seleção e compra, o cliente ele analisa criteriosamente a compra em termos separados. Comparados, separados e comparados. Então, antes de você comprar o imóvel, o que você faz? Você compara. Mas você não compara junto, você compara de forma separada. Então, são bens de compra comparada. Carro, vestuário, eletrodomésticos. Então, são bens que você avalia. E isso existem hoje agências que são especializadas em vendas de imóveis. Por quê? Porque são agências, são comunicações focadas nesse tipo de bens, nesse tipo de produto, né? Porque nós estamos falando aqui sobre produto. Então, o produto, além de diversas características, diversos nichos, diversos níveis, nós temos também aqui níveis de produto. Ao planejar a sua oferta, o profissional de marketing precisa pensar em 5 níveis de produto. Cada nível agrega mais valor para o cliente. E os 5 constituem uma hierarquia de valor para o cliente. Isso aqui eu falo para quem trabalha com cardápio, por exemplo. Então você tem 5 tipos de preço. Você tem um preço de 1, o preço de 2, de 3, de 4 e de 5. Muitas vezes quem compra o preço de 1 gostaria de comprar o preço de 5, mas ele não tem condições. Pense. E muitas vezes quem compra o de 5 não compra o de 1. Por quê? Porque não está no radar dele? Porque não agrega valor a ele? É necessário que você pense nisso. Quando você fizer uma distribuição de preços e relacionado diretamente ao seu produto, você precisa pensar nisso. Se eu agrupar todos esses em um lugar, como vão ser as reações dos clientes ao se depararem com esses preços? Então, existe um estudo para isso, não é simplesmente... Existe uma ordem, um pensamento de ordem para você colocar essas coisas no seu cardápio. Você que trabalha com cardápio, né? Então, não é só em ordem alfabética, ou é porque é bonito tá aqui, porque... Não, existe um estudo, existe uma questão de preço. Por que dificilmente você vê quem trabalha perdão, quem trabalha com o varejo, ele usa número redondo. É R$ 39,99, R$ 24,99. Por quê? Porque isso é uma estratégia. Então você tem aqui os níveis de produto. Produto potencial, produto ampliado, produto espelhado, produto básico e produto central. Então, é uma cadeia que vai se expandindo quando você trabalha com um produto. E não ache que isso aqui é uma linguagem que está distante daquilo que você vende. Não, cada um desses potenciais produtos aqui, ele se agrega à sua realidade. Então, basta que você procure e busque esse conhecimento. Então, o benefício central. O serviço ou benefício central é aquele que está no meio, é aquele que está dentro, aquele que está entranhado no desejo do cliente. Porque o desejo do cliente é ser beneficiado com o seu produto, seja ele qual for. Mas o cliente precisa enxergar no seu produto que ao comprar o seu produto, ele vai ter um benefício. Então nós vamos parar por aqui, já falamos um pouco sobre o produto e vamos continuar mais para frente, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.